e da Mônica, enfim, né? Isso mesmo. De vocês três, porque, querendo ou não, a gente está aqui contribuindo também, né? E mais do que nunca, o SIC ele gosta e precisa dessas parcerias, né? Então, para nós é motivo de muito orgulho estar aqui participando com você, Mônica, já agradecendo você também, assim, de coração, né? E a gente está ansioso, estamos ansiosos aqui, né? Paulo, Lisete, Ivadete, enfim, todas as pessoas, a gente quer ouvi-las, porque nós queremos obter conhecimento, isso é o que mais importa na vida. Então, eu deixo contigo a palavra, Mônica, e vamos dar andamento ao webinar. Ok. Então, do mesmo modo, né, César, a gente quer agradecer esse convite, né, para o SIC, através da tua diretoria, né, da gente poder estar aqui, né, e também ao Paulo, né, executivo aí da Concresul, que fez essa ponte, né, nossa, né, com vocês. Então, são agradecimentos bem especiais também de coração e já estou gostando de estar aqui. A gente vai ter que cuidar o nosso tempo relógio, né, porque a gente está num tema que, claro, vocês são aprendizes, acho, né, César, como tu falaste, na prática, né? E nós três somos pessoas que estudamos isso para ajudar essa prática de vocês a ser uma prática o mais saudável possível, né? Então, acho que a gente acaba fazendo um bom encontro, né? Nesse sentido, de necessidades e possibilidades, como a gente fala, né? Então, da nossa parte, né, em nome de nós três, da Daniele, da UD Soluções Familiares, né, da Crismere, da Possibilitar, né, ambas são parceiras no programa, né, Próxima Geração, o PPG, que durante a nossa conversa ele será apresentado para vocês, né, e eu que sou Mônica, da BM Consultoria, que trabalho como mentora nesse programa, né, do PPG. Então, a gente quer dar as boas-vindas para vocês, né? E eu vou, então, já passar a palavra para a Dani. Então, boa noite, agora formalmente, né? Já quero dizer que me sinto, assim, enormemente acolhida por vocês. Eu já estive na cidade muito rapidamente, fiquei com muita vontade de voltar. Eu sou professora da Fundação Dom Cabral também há 10 anos, eu atuo com empresas familiares há 20 anos e na Fundação eu tenho 10 anos. E eu tive um episódio onde eu fui fazer um workshop para uma família empresária bem querida aí da região, e eram 2 dias. Mas eram 2 dias tão intensos que eu, na minha correria, só pensei em ir trabalhar. Quando eu me dei conta do que era Bento, assim, eu fiquei tão arrependida de voltar logo, né? Eu falei, gente, como assim? Eu não fiquei mais 1, 2 dias para poder usufruir dessa cidade. E falei que eu queria retornar e não tive ainda essa oportunidade. E quando a gente foi junto com a Crismere, num primeiro momento, né, desenhando o programa Próxima Geração e levando para o Rio Grande do Sul, a gente pensando aonde a gente levaria a nossa comunidade das famílias ppgenianas, a Crismere, na hora que ela levantou e falou assim, a gente precisa levar essas famílias para Bento. Aí eu falei, já está aceito, né? E aí nós vamos contar para vocês de que forma que nós estaremos aí próximo. Então, o universo aí, de alguma forma, conspira aí para os nossos encontros, né? A gente está falando bastante do programa Próxima Geração, então eu acho que para a gente dar uma pitadinha do que é isso, a gente começa com um vídeo onde a gente dá um panorama geral desse programa. Depois eu, Crismere e Mônica vamos falar, discorrer sobre o tema, né, sobre desenvolvimento e preparo de herdeiros, que é claro que a gente vai falar um pouco de sucessão também, e ao final eu detalho um pouco mais o programa para vocês. Pode ser? Pode? Então, vou pedir para compartilhar o vídeo, por favor. Queres que eu compartilhe aqui, Dani? Eu quero, porque eu acho que a Rafa, acho que ela caiu. Nosso braço aqui, operacional, acho que aconteceu alguma coisa. O apoio tecnológico. Os nossos bastidores, exatamente. Nossos bastidores, tudo combinadinho, certinho, mas nós temos o plano B, né? Pronto. Sempre.
Vamos lá, então. Eu aprendi várias ferramentas de gestão. A teoria e como praticar já logo no mesmo dia. Todo mundo aqui virou amigo. Eu aprendi muito a lidar com pessoas. Será que esses herdeiros de empresas familiares, de fato, eles estão se preparando para o futuro das empresas da família deles? Trabalhar como funcionária mesmo dos outros, de pessoa, tem feito grande diferença assim, na minha vida. É sensacional, você volta outra pessoa para os seus negócios. Eu consegui me ver diretamente aplicando isso na empresa, algumas coisas que eu vi também que eu estava fazendo da forma errada. Olhar para uma determinada situação e conseguir enxergar de fato o real problema a ser discutido, a ser tratado. Ferramentas que a gente utilizou, a gente vai poder replicar nos atos do dia a dia, nos projetos do dia a dia, para conseguir atingir os objetivos futuros, as metas que a gente tem traçado, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Trabalhar em uma outra empresa é extremamente importante, porque isso te dá uma visão dentro de uma outra cultura, onde você não é visto como filho do dono. E assim, quando você volta para a sua empresa, você tem uma visão muito mais crítica sobre os processos da sua empresa e consegue ter soluções cada vez mais criativas, porque os seus inputs são completamente diferentes de quem está ao seu redor. O PG, posso garantir para vocês que vale muito a pena, muito a pena. Obrigada, Cris. Em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todos aí. Muito obrigado pela presença. Acho que o César está tentando falar. Ele está Acho conectando. Acho Não? que não também. Eu acho que era uma outra fala. O César tinha caído e está entrando agora. Então, posso começar a conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso tema? Depois, ao final, a gente vai detalhar um pouquinho mais o programa, mas é inevitável, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? O César, o Paulo, enfim, Lisete, né? E a Ivadete, que desafio que nós temos quando a gente pensa que aproximadamente estima-se que quase 90% das empresas
brasileiras sejam familiares, né? Então, que responsabilidade que nós temos, né, ao pensar no futuro do nosso país, né, no impacto da economia, na geração de emprego, de renda. Temos um desafio muito grande, né? E quando a gente pensa desses grandes empreendedores, né, esses empresários e empresárias que bravamente, a partir de um sonho, sustentaram o seu desejo, né, porque, como psicanalista, é inevitável a gente não fazer esse link, né, porque a empresa é a sustentação de um desejo de alguém, que começa numa geração e que, se ele não fizer laço com alguma próxima geração desse mesmo desejo, ela não segue adiante, né? Ele não consegue dar continuidade. E quando o César falou, me permita, César, acho que ele não está aqui, mas quando o César falou dos filhos, eu acho que de 13, 9 anos, né? E falou que ele tem aí, ele é a segunda geração, e ele tem o desafio de conseguir gerar, né, transmitir esse amor para os seus filhos. Eu queria dizer que, se a gente não conseguir transmitir esse amor, a gente não consegue sustentar essa empresa para as próximas gerações. Agora, transmitir amor não é uma coisa fácil. A gente só ama aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente se emociona e aquilo que a gente, de fato, está próximo. Caso contrário, a gente não estabelece vínculo. Então, isso acontece geralmente desde uma infância, quando a gente pensa de uma empresa familiar. Não dá para chegar lá próximo à idade adulta, ou ali na fase de escolher o que vai fazer no vestibular, aí você fala assim, espero que meu filho e minha filha agora amem a empresa e decidam fazer uma escolha próxima ao nosso negócio, né? Talvez algumas coisas tenham que ter sido despertadas antes, né? Então, assim, é um exercício de despertar esse interesse, esse laço de afeto, que é um dos grandes desafios que a gente tem através das gerações. Eu costumo dizer que os fundadores, que me são pessoas assim preciosas, caras, eu tenho uma admiração enorme e um cuidado muito grande com eles, porque fundador ninguém substitui. Eu sempre que tenho uma oportunidade eu falo isso. O lugar do fundador ele tem que ser preservado. Ninguém vai disputar, ninguém vai substituir. Ele vai estar lá. E a gente tem que lembrar as próximas gerações do quanto ele é importante e de quanto cada geração que antecede a nós naquela gestão foi importante para construir aquele negócio, para fortalecer aquele negócio. E eu realmente só acredito em empresas longevas quando a gente tem uma geração que respeita a outra geração e que acolhe a outra geração. Dessa forma, a gente consegue caminhar junto, a gente consegue construir esse desejo de uma forma compartilhada. O sonho, para ele ser forte, ele tem que se sonhar em conjunto, né? E para sonhar em conjunto, a gente tem que saber o que uma geração sonhou, o que a minha está contribuindo e incluindo e dando pitadas ali naquele sonho, e o que a geração do meu filho, que está chegando, vai também botar a pitadinha dela, né? Porque senão, se eu não me enxergar naquela construção daquele sonho, eu posso não querer estar junto daquele futuro, eu posso querer seguir outros caminhos, que tudo bem também, né? Tá tudo certo, mas se às vezes a gente perde a oportunidade de ter esse herdeiro do nosso lado, esse jovem do nosso lado, porque a gente não está dando brecha, oportunidade para ele botar um traçozinho dele ali, daquilo que ele acredita, daquilo que ele enxerga. E é tão interessante esse período aí, né, de pandemia que a gente teve, né? Está tendo ainda, na verdade, né? Mas, assim, de tudo a gente também leva alguns aprendizados. Quantos jovens conseguiram conquistar espaços nas suas empresas familiares porque trouxeram coisas relacionadas à inovação, ao mundo digital, à tecnologia, né? E aí
entraram e foram conquistando espaço e foram se entusiasmando pelo negócio. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim encantada com essa oportunidade, no sentido de que realmente a minha geração, a geração dos meus pais, a gente está muito distante disso. E aí vem uma necessidade, uma oportunidade, e eles entraram nesse caminho, né? E assim, falando disso, eu queria dar luz aqui a 3 tipos de herdeiros que eu acho que são comuns, assim, acontecem muito no nosso dia a dia. A gente tem aquele herdeiro que trabalha na empresa da família há muitos anos, só fez carreira lá, né? Enfim, vou falar um pouquinho desse. Eu vou falar daquele herdeiro que, de alguma forma, ele falou, não, eu quero seguir a minha jornada, eu não quero ficar aqui sendo visto como filho do dono, ou, né, ou a sombra do meu pai, da minha mãe, do meu tio, e aí ele resolve empreender. E tem alguns que não são muitos, mas existem, e o nosso programa ajuda a facilitar essa trajetória, que eles querem ter uma experiência de um tempo fora, num outro lugar, para aprender mais e para trazer para o negócio da família, para contribuir ainda mais, né? Esses 3 tipos de herdeiro eu vou falar rapidamente um pouquinho para vocês. Tem um quarto, mas eu não quero falar dele hoje, não, que é aquele que não quer nada com nada, que não quer contribuir. Esse eu vou pular na noite de hoje, tá? Infelizmente a gente tem, mas esse eu vou pular, né? Então, assim, todos esses 3, a gente considera que a gente tem oportunidade de apoiá-los e desenvolver para que eles possam aproveitar ao máximo a oportunidade. O primeiro, que está na empresa da família, ele tem um desafio muito grande, porque ele está na cena, tem vários desafios, tá? Eu só vou recortar aqui alguns. Ele está na cena sendo observado por todo mundo da empresa, pelos colaboradores, pela família, pelos fornecedores, pelos clientes. Ele está sendo comparado o tempo todo, né, com aqueles membros da família que geralmente já estão no negócio há muito tempo e que são muito bem-sucedidos, ou pelo menos reconhecidos como tal, e eles ficam ali numa luta para conseguir um espaço deles, para poder mostrar o seu valor, para poder mostrar a sua competência. E nesses casos, para a gente poder ter esses jovens performando mais, contribuindo para o negócio e sentindo o desejo de continuar nesse negócio, a gente precisa trabalhar as 2 gerações, os possíveis sucessores e o sucedido também. Se a gente não fizer um trabalho compartilhado, porque um só tem espaço quando o outro cede o espaço. Um só consegue realizar coisas importantes se o outro der valor a ele, se a outra geração der valor a ele. Então, eu costumo dizer que para essa dupla trabalhar junto na empresa, dupla de gerações, a gente precisa assessorar, assistir, cuidar das 2 gerações para fazer funcionar bem junto. Então, esse é um escopo que, inclusive, no programa é uma das opções que a gente faz uma assessoria. O outro é aquele que, pelo menos em vários casos que eu acompanho, ele está querendo achar o espaço dele. Ele não quer ser visto, não quer ser comparado, ele quer mostrar que ele é tão bom, muitas vezes, do que o pai, do que a mãe, que é empreendedora, e ele fala assim, eu sou guerreiro, eu sou bom, eu vou lá. Vai abrir uma cafeteria, vai abrir uma lojinha, vai fazer uma startup, mas ele vai cheio de energia. Só que ele vai cheio de energia, mas sem experiência, sem preparo, sem acompanhamento. E muitas vezes não dá certo. E muitas vezes fica numa frustração enorme, porque ele idealiza que ele vai conseguir tudo, do jeito que ele está vendo os membros da família lá no final da trajetória, porque eles não vivenciaram os tropeços todos, né, que aquele empresário da geração antecessora teve, né, e ele idealiza que vai sair tudo bem. E se ele não tiver um suporte, inclusive da geração antecessora, que está no negócio e que pode ajudá-lo, mesmo ele estando fora, para que ele possa ser mentorado, né, por um
executivo do negócio, por exemplo, pelo pai, pela mãe, por um tio que tem uma especialidade, por que não contribuir? Até porque, gravem isso que eu estou falando, se a gente também não der algum tipo de apoio, eles vão se afastando cada vez mais do negócio. E se eles se afastam muito do negócio, lá no futuro, daí a 20 anos, daí a 30 anos, quando a geração antecessora não estiver mais lá, eles serão sócios. Eles serão sócios. E se eles não estiverem sendo preparados para serem bons acionistas, com interesse em dar continuidade ao negócio, o que eles farão com a cota deles, possivelmente? Eles vão vender. Eles não têm relação de afeto. Eles vão vender essa cota. Então, mesmo que eles tenham esse desejo de empreender, que no primeiro momento, às vezes, a família fala, não, eu queria que ele estivesse aqui conosco, né? Uma forma de ajudá-los a manter o laço e o elo com o negócio é assisti-los, é assessorá-los. Né? Então, fiquem com essa informação que eu estou falando tudo bem rapidamente. E a gente tem um outro jovem, que é aquele que fala assim, eu quero entrar na atividade executiva, eu quero contribuir, mas eu também quero me preparar. Eu não quero ficar a minha vida toda na empresa da família sem ter oportunidade, às vezes, de fazer um curso fora, de ter uma experiência profissional, né, externa, para poder até ser visto pelos membros da minha família, pela empresa, pelos colaboradores, como alguém que teve uma trajetória externa, para ser reconhecido de uma outra forma, para perceber as suas competências e falando assim, poxa, eu sou jovem, eu tenho muita coisa pela frente, mas eu tenho coisa bacana para poder contribuir com esse negócio também. E quando eles saem, conseguem perceber suas competências, quando eles retornam para a empresa, eles são mais firmes de si, eles têm mais autoconfiança, eles têm mais propriedade, e a gente também pode ajudá-los a ter essa experiência externa, né? Então, eu acho que, como eu falei, não vou falar dos outros tipos de herdeiros que não querem saber nada do negócio, não querem saber nem de trabalhar, só de receber lá a mesada do pai e da mãe, né? Porque esses a gente espera, enfim, a gente gosta de contribuir com quem, de fato, está querendo oportunidade para se desenvolver. E, assim, quando a gente pensa em longevidade de empresa familiar, eu acredito firmemente que a gente vai ter um resultado no futuro proporcional ao investimento que a gente está fazendo nos jovens hoje. É proporcional. A gente que tem mais experiência, assim, né, com empresa familiar, a gente entra no primeiro contato com a empresa, né, com a família empresária, aí a gente vai conhecer os jovens, a gente tem ideia da dimensão se vai ser muito difícil a gente ter aquela empresa perpetuando ou não pelo nível de herdeiros que a gente tem, pelo grau de comprometimento, de interesse em se desenvolver, o quanto eles gostam de trabalhar e se dedicar. A gente tem vários itens que a gente enxerga aí para fazer uma projeção para o futuro. Mas o que eu quero dizer para vocês, para finalizar minha fala aqui nesse primeiro momentinho, né, é que o que eu vejo na grande maioria das vezes são jovens com muito orgulho da empresa da família, com muito orgulho, querendo contribuir, mas não sabem como. Não sabem como identificar suas competências, não sabem como identificar suas habilidades, não sabem nem por onde começar, mas têm muita vontade. E aí, quando a gente tem essas pessoas ao nosso redor, eu acho que é o nosso dever ajudar essas famílias, porque aí a gente tem de onde tirar, e aí a gente tem um futuro que pode ser mais próspero. E é isso. Eu acho que fica aqui uma primeira fala para eu passar para a Mônica, para a Cris, e a gente poder ir debatendo mais assim. Ok? Mônica, com você. Então, fica vários temas em abertos, que eu acho que em função do tempo é isso mesmo, né, Dani? A gente tem vontade de mergulhar, e eu acredito que pelas expressões de alguns de vocês que estão com as câmeras ligadas, porque a gente também sabe que esse mundo online, né, nos permite também não ligar a câmera, mas a gente imagina que vocês também devam ter
aí vontade de estar falando, mas a gente reservou um espaço para isso também. Então, acho que seguindo nessa fala que a Dani trouxe, da questão da longevidade, né, disso poder prosperar, né, eu quero trazer junto a isso uma das competências que eu sou testemunha, até em função de práticas e de empresas que a gente vê, o quanto pode impactar positivamente, que é a competência do bom diálogo, né? O quanto esse diferencial nesse processo de longevidade, de qualidade, seja das relações familiares e das relações transgeracionais, né? E do preparo e desenvolvimento dos próprios herdeiros, né, faz diferença nesse processo, né? E é uma diferença baseada principalmente não só das pessoas poderem estar sendo elas mesmas, porque o bom diálogo traz as pessoas à tona, né? As pessoas podem se revelar, como a Dani trouxe, numa das 3 escolhas, vamos ficar nessa, com vontade, com tranquilidade, né? Sem medos de retaliações, né? Então, o bom diálogo ajuda, né, nisso. Como também ajuda a que a família, nas suas dimensões, né, possa estar se olhando, né? A gente vai percebendo assim, que o diálogo, como, vamos dizer assim, a principal ferramenta para diferenças, né, ele passa, né, pessoa, né? Essas variáveis, como a Dani trouxe antes, né, essas variáveis são em número maior, né? Por quê? Porque desde o início, né, da vida da pessoa ali, ao longo da reconfiguração dessa vida, essas relações estão postas ali, né? Então, esse impacto, ele acontece quando essa família é uma família empresária, nós vamos incluir nessas variáveis, nessas diferenças, as propriedades, né, desta família e a própria empresa, o próprio negócio, né? Então, ela se transforma, como eu costumo dizer, numa teia mais complexa, aonde essa harmonização de diferenças, ela passa a ser mais exigente, né? E quando nós temos uma clareza, então, através do diálogo, de que as pessoas possam se trazer, se manifestar, principalmente esses herdeiros, essa geração vindoura que está chegando, a gente percebe que aquele diálogo robusto em cima da escolha que a pessoa quer permanecer na empresa. Não, eu quero fazer a minha carreira. Não, eu quero ter uma experiência fora e depois voltar. Eu quero fazer uma carreira que não tem nada a ver com isso. Todas essas escolhas, quando elas são abertas a partir de um diálogo franco, de um diálogo robusto, como a gente diz, maduro, né, onde os sonhos, as expectativas possam vir para a mesa, né? Mesmo que no primeiro momento a gente, principalmente o fundador, né, entenda que aquele sonho, as expectativas não vão dar sustentabilidade, a gente pode dizer que o processo dará sustentabilidade, porque sempre que um herdeiro pode ser ele mesmo, né, a partir das suas opiniões, ele vai estar harmonizando essas diferenças, né? Então, podendo, como a Dani trouxe antes, mesmo que eu vou querer só sentar na mesa como um acionista, ou escolher alguém para ser o meu representante, né? Ao sentar na mesa como acionista, quero escolher um conselheiro, né, que me represente. O fato de eu ter clareza e espaço naquela família, né, para poder falar dos meus desejos, vai dar sustentabilidade, ou seja, longevidade a esse negócio, né? Acho que essas são questões importantes, assim, né, da gente poder estar falando. E essa é uma das competências, né, o bom diálogo, que dentro do programa, principalmente na parte de capacitação, né, se trabalha bastante com os herdeiros essa questão da comunicação, se ajuda eles a desenvolverem essa competência, não só através de exercícios, né? Então, não só através de conceitos e de exercícios, mas também através do processo que atravessa, vamos dizer assim, todo o programa que é a mentoria, né? Então, durante a mentoria, a gente vai instigando, né, que esse exercício do bom diálogo entre no repertório das competências dessas pessoas, que vai impactar literalmente nos famosos 3 círculos, né? Lá na família, no negócio e na propriedade, né? Então, gerando assim um pilar mais
mais forte, né? Onde as pessoas se colocam ali. Então, se trabalha bastante isso. E a mentoria, ela vai propiciando que a pessoa vá para a realidade, né? Afira, faça ação e possa voltar e fazer a reflexão com o seu mentor, né? Bem, mas agora a minha conversa e o meu bom diálogo não é com o meu pai, né? Não é com a minha mãe, é com o meu irmão mais velho, é com a minha irmã mais nova, né? Bem, é com o meu gestor que é de uma outra empresa, ou o gestor que é da empresa do meu pai que eu estou aqui, né? Ou da minha mãe que eu estou aqui. Então, são muitas análises combinatórias, como eu costumo dizer, né, que vão se formando, porque é uma teia, né? Então, isso é olhado na prática junto, né, nesse programa, por uma crença nossa, né, de que isso fará a diferença nesse tema longevidade, né, facilitando. A gente sabe que, na medida que isso vem à mesa, né, ou vem à roda, né, ou vem na janta, ou vem na hora da peça orçamentária, depende, né, em qual bloco a gente está. Isso gera um maior conhecimento, e a gente estava falando antes do afeto, né? Às vezes, quando vem essas diferenças, vem os conflitos, por incrível que pareça, muitas vezes aí se gera afeto, né? As pessoas querem mesmo entender mais para saber como se posicionar. Então, o diálogo, o bom diálogo traz isso. Acho que essa é uma das questões importantes aí para a gente poder deixar na roda aí, né? Essa competência que é trabalhada e que faz toda a diferença. Cris, passo para ti aí a palavra. Pois é, olha só, tanto conteúdo, né? É um tema tão importante, que tem tantos vieses para a gente poder conversar e discutir. E eu fiquei pensando aqui, um dos vieses que eu acho que é muito importante nessa passagem de bastão, nessa tipologia de herdeiros, digamos assim, né? É a gente poder trabalhar a nossa empatia. A empatia é aquele momento que tu te conecta com a emoção, porque a emoção é aquilo que está lá dentro da gente, né? O sentimento é aquilo que aparece, mas a emoção mesmo é aquela que está lá dentro, e que muitas vezes, nessa passagem de bastão, a gente não reconhece a emoção. Tanto daquele herdeiro que talvez tenha muito receio de desapontar o seu pai, sua mãe, né, ou um tio, seja quem for, porque aquela pessoa sempre foi poderosa, sempre criou aquela grande empresa, ou aquela empresa de sucesso dentro da perspectiva que tem aquela empresa, e tem receio de não atender essas expectativas. E também o sucedido, muitas vezes, também tem receio de ser visto como uma pessoa, como a Dani falou lá, talvez um pouco desatualizada, que não conseguiu criar um movimento mais inovativo, e aí ficam nesse mundo, muitas vezes, da fantasia, e não tem o tal diálogo que a Mônica falou também, e fica não se colocando um do lado do outro. Então, a empatia, com certeza, é a força que vai unir essas duas partes, né? Então, se a gente for lá para o que significa empatia, né? O em é o dentro, né? Da apatia, que é o sentimento. Então, tu tem que entrar lá dentro do sentimento da pessoa, que é muito diferente da simpatia, que é estar ao lado daquela pessoa. Então, estar ao lado, que muitas vezes a gente percebe que o sucessor, o sucedido, né? Fica ao lado daquele herdeiro, não é o suficiente. Ele tem que estar ali percebendo o que ele está sentindo e vice-versa, né? E a gente sabe que a empatia, ela vem também, é mais fácil a gente empatizar quando existe uma vulnerabilidade pela dor ou pelo sofrimento, né? E às vezes, muitas vezes, com essa passagem de bastão, não se quer demonstrar esta vulnerabilidade. E daí a empatia acaba não acontecendo. Em geral, a gente tem mais dificuldade de se aproximar da vulnerabilidade mesmo, né? E aí, por isso que a empatia acaba não acontecendo. E a empatia é um processo de aprendizado, a gente aprende desde pequeno, né? Inclusive, as crianças muitas vezes têm um tratamento para desenvolver empatia através dos animais.
porque tu te colocar no lugar do outro, mas não no teu lugar, mas com a cabecinha daquela outra pessoa, com o sentimento daquela outra pessoa, isso é a real empatia. E a empatia também, ela aparece, né? Essa questão da passagem de bastão é uma coisa nova para ambos. Então, a empatia ela acontece quando a gente vivencia isso. Quando eu já vivenciei uma situação, eu consigo empatizar mais. Quando eu vivenciei várias vezes, eu empatizo mais ainda pela quantidade de vezes. Só que essa passagem de bastão é uma situação nova para ambos. Então, a gente precisa, como diz a Mônica, conversar muito sobre isso, trazer muito as fantasias, o que eu estou sentindo, porque aí a gente consegue compreender esse momento. E isso que a Dani falou também, de a gente poder, o sucessor, né, poder entender bem o que ele quer demonstrar, o que ele quer. Ele quer trabalhar naquela empresa ou ele quer poder conhecer outros lugares e depois voltar para a empresa ou não? Isso tem que ser explorado, porque se não é explorado, eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo nem compreender o real necessidade que ele quer, né? E aí tem vários bloqueios que faz bloquear a nossa empatia. Um é o próprio julgamento, né? Um preconceito. Se eu já acho que aquela pessoa não quer assumir a minha empresa ou desqualifica a minha empresa, eu, um fundador que dei a minha vida por aquela empresa, aí ele desqualifica, eu não vou ser empático com ele, né? Se eu sou uma pessoa um pouco mais autoritária, a autoridade, assim, o mando bloqueia o nosso sentimento de autoridade, de empatia. E com isso, a empatia não acontece. Então, a gente cuidar de a gente poder demonstrar a nossa vulnerabilidade, estar mais próximo disso, né? A distância também dificulta a empatia, né? Se é uma pessoa que é distante fisicamente ou não está na classe social, isso distancia a empatia, mas ajuda a empatia a proximidade de laços, e isso, então, as famílias têm. A gente tem a proximidade de laços, então é mais fácil a gente empatizar com aquelas pessoas que são da nossa família, né? E então a gente precisa chegar perto desses sentimentos e conversar sobre eles, de forma muito horizontal, né? E muito continuada também. Não é uma vez só que a gente conversa, são várias vezes sobre o mesmo assunto, inclusive, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente fala, mais a gente vai elaborando. Já Freud já dizia isso, né? Quanto mais se fala, mais a gente vai elaborando. E a gente vai incluindo esse repertório que a Mônica falou também. A gente poder ter uma escuta verdadeira, mas não só com a tua escuta, mas com a escuta do outro, como é que ele está escutando aquilo que a gente está conversando. Se colocar realmente no lugar do outro, né? Poder acolher esses sentimentos que talvez para um ou para outro seja menor ou menos qualificado, mas a gente poder acolher o sentimento como ele vem, sem julgamentos, assim, né? E realmente viver, né? Quando a Dani falou que a gente ama aquilo que a gente vive, é isso, né? É viver esse momento com todas as interfaces que tem. E o PPG é um pouco isso, porque o programa PPG, ele é muito amarradinho, como diz a Mônica, tem a mentoria, mas a gente tem o encontro com os pais, a gente tem um acesso, a gente vai explicar melhor para vocês, assim, né? Então, ele é todo amarradinho com esse sentido de a gente poder entender aquele herdeiro como um todo, com todas as suas facetas. E dar oportunidade para ele fazer essa mudança também e ir compreendendo todo esse cenário e atuando dentro desse cenário de forma que ele possa ser protagonista dessa mudança dele, das decisões dele, né? Então, nunca a gente consegue trabalhar apenas uma parte, ou só o sucessor ou só o sucedido. Nós precisamos fazer essa ponte entre um e outro. A gente precisa aproximar essas gerações, porque o objetivo é um só, a longevidade da empresa, né? Seja com quem estiver. Então, esse é o nosso cunho, que a gente possa experimentar, viver esse sentimento profundamente e falar sobre ele.
Então, aqui a gente queria poder trazer um pouco dessas etapas do PPG, né, que é um programa muito querido, é o nosso queridinho, a gente chama isso, né, é o nosso queridinho, não só pela beleza que ele tem, mas porque a gente sabe do efeito, do eco que ele dá nas empresas, e da importância que a gente, na medida que a gente trabalha bastante aquele herdeiro, e a gente prepara ele, ele vai estar muito mais forte e seguro dos desafios que ele tem daqui para frente. E a gente sabe que a gente não trabalha só o herdeiro, a gente trabalha, respinga em todos os outros papéis que ele desenvolve. Então, agora a gente queria, acho que, apresentar, né, Dani? Tu compartilha aí o material? E eu acho que a gente fala um pouco dessas questões que eu fui levantando, assim, tão desordenadamente aqui, né? Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, eu dou uma apresentada no programa, rapidamente, porque a gente vive falando dele, então a gente já mata a curiosidade, mas a gente volta, porque tem perguntas ali, tem pontos que vocês trouxeram que eu estou doida para futucar e falar um pouquinho mais, que eu acho que é oportuno, mas aí eu dou uma passada no programa, assim, eu acho que vale a pena. Pode ser? César, aí, quem está com a câmera aberta? Aí. A Rafaela pode nos ajudar, Dani. A Rafaela está disponível para nos ajudar. Então, bota, por favor, os slides. Ai, que bom. Bota o primeiro aí, Rafa, por favor. Pode passar. Se quiser botar em tela cheia, Rafa. Tudo bem, pode passar o próximo. Olha, eu querendo passar da minha aqui, né? Não vou conseguir, né? Vamos lá. Então, assim, a gente tem percebido que o PPG ele é o programa mais completo para a formação pessoal e profissional desses jovens herdeiros. É importante eu destacar para vocês que ele está indo para a 3ª edição, então ele, de fato, tem mostrado que ele... né, tem sido importante, e a gente tem um dado assim que eu acho que é precioso, que quem tem um filho que participa de um programa e que tem um outro filho que está na mesma faixa etária, ele está sendo inscrito de imediato na turma seguinte, sabe? Então, quando a gente tem os pais fazendo um investimento desses, sem a gente ter esforço, assim, é a maior validação de que é um investimento que tem dado muito certo para eles, né? E é o que nos entusiasma também, né? Porque quando a gente vê a contribuição que a gente está fazendo para o jovem, para a família e para a empresa, é o que nos realiza também, né? Pode passar. Então, ele é um programa... Vocês estão vendo bem, assim? Está dando para ver? Porque está aparecendo para mim em 2 telas, mas... Sim, está bem legível. Dá para ler tranquilamente. Então, assim, ele tem uma faixa ampla, né, de idade, entre 20 e 35 anos, porque a gente tem 3 opções que contemplam a trilha da experiência profissional do herdeiro que a gente assessora e a gente acompanha, que é justamente os 3 que eu falei ali, os 3 tipos de herdeiros, né? Que é o que trabalha na empresa da família. Então, por exemplo, a gente tem um caso de um que terminou o programa que ele já estava 10 anos como gerente de produção, né, das redes de padaria deles, por exemplo, né? Então, ele já estava 10 anos ali, né? Mas a possibilidade de estar ali sendo assistido e interagindo com outras pessoas fez ele dar uma virada na gestão da empresa dele, né? Enfim, então tem aquele que trabalha na empresa da família, tem aquele que já começou ou deseja começar o seu empreendimento, e nesse caso nós temos um acompanhamentozinho também ao negócio dele, né? Na performance dele como liderança e como empreendedor, mas também um olhar para o negócio dele, e aí a gente tem a participação do meu sócio, que também é meu marido, porque eu também sou uma empresa familiar, né? Que trata da governança, ele é conselheiro de empresa, então ele vai com esse olhar do negócio. E a gente tem a opção
para aqueles que gostariam de ter uma experiência, sabe? Botar o pezinho lá fora e depois voltar para a empresa da família, e que nunca sabe como vai fazer isso, né? Porque eles não vão participar de um processo de seleção, né? Eles não vão participar, às vezes, de um programa de trainee, mas nesse programa a gente tem empresas parceiras no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, se ele quiser fazer um intercâmbio, ele não precisa de ir para a Europa, para os Estados Unidos. Ele pode vir aqui para Vitória, por exemplo, passar um ano numa empresa aqui de Vitória, ou em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? E a gente faz esse matching, assim, o perfil dele, qual é a área dele de atuação, aonde ele deseja e aonde a gente tem uma empresa para poder dar essa oportunidade para eles, né? Então, essas empresas recebem esse herdeiro, eles não ficam muito felizes quando eu conto isso, não, mas é verdade, eles não são remunerados, o objetivo é só a experiência profissional, o pai vai ter que bancar lá e a mãe ainda por um ano, mas o objetivo é o desenvolvimento e é, assim, maravilhoso ver o resultado, né? Pode passar, Rafa. Então, assim, o programa, ele é super, assim, completo, né? Então, assim, é um ano de intensa atividade. Então, a gente tem 180 horas de capacitação. Então, a gente tem workshops, a gente tem, enfim, muito conteúdo que vai de gestão, inovação, empreendedorismo, governança, como ser um bom acionista, porque a gente entende que a gente tem que prepará-los para serem sócios e acionistas, porque isso começa desde jovem, né? Enfim, e a gente fala muito sobre longevidade de empresas familiares. Aqui que vocês entram, ó, nesses 6 momentos de experiências. A gente vai, geralmente, numa quinta-feira, de 2 em 2 meses, a gente tem encontros presenciais, que é o momento que a gente chama de experiência. Então, a gente tem momentos em Vitória, no Espírito Santo, a gente tem lá em Santa Catarina, no Polo de Inovação, né, lá de Florianópolis, a gente tem em Gramado, e a gente tem um em Bento Gonçalves, que é o nosso fim de semana mais extenso, porque a gente faz um período com jovens e mais 2 dias com as famílias ppgenianas. Então, a gente convida os pais que participam do programa a interagir. Então, a gente leva assuntos relacionados à longevidade de empresas familiares. Aqui, nesse momento, né? Ô, Cris, fala do Salib, que vai estar conosco aqui. É um privilégio. Não sei se vocês conhecem o José Salib Neto, que foi cofundador da HSM, hoje é o gestor da manhã, né? Que ele trabalha com empresas escaláveis, empresas de cultura, tem várias temáticas que ele trabalha no nível de gestão mesmo e de inovação. E o Salib, então, ele escreveu um best-seller que é a Gestão da Manhã e outros livros, e o Gestão da Manhã está no nosso hall ali de livros, de debate, de conteúdo, e ele também estará conosco, então, falando nesse grande encontro em Bento Gonçalves, né? Ele vai estar conosco, possivelmente será, não sabemos ainda se vai ser presencial ou online, mas ele vai estar discutindo o livro dele conosco, junto com os herdeiros e os pais. E o Salib tem uma experiência bárbara, né, com Peter Drucker, com Jack Welch, enfim, com todos esses gurus aí do mundo da gestão. Obrigada, Cris. Assim, vocês vão receber depois esse material, né, mas a gente faz visita à empresa, a gente tem um challenge que eles têm que criar uma empresa, então os jovens têm que ter passo a passo da criação de uma empresa, então tem coisas muito práticas. A gente faz um assessment, um mapeamento de perfil, a gente faz um plano de desenvolvimento individual. A mentoria, ela acontece durante o ano todo, quase de 15 em 15 dias, um acompanhamento com esse jovem. A gente faz avaliação de performance do desenvolvimento dele e na empresa, né, que ele estiver atuando. A gente tem acompanhamento dos pais, então é muito interessante, porque de vez em quando a gente tem um pai ou uma mãe que também é o gestor, né, que tem 2 chapéus, tem o chapéu de pai e de mãe, mas tem momento que é o líder dele, né, é o gestor. Então, a gente tem momento que é a reunião do chapéu de pai e mãe, mas a gente tem momento que a reunião é como o líder daquele jovem.
Então, a gente dá feedback, a gente fala o que precisa fazer. A gente teve momentos assim belíssimos, porque a gente tinha pais que não davam feedback para os filhos, que só cobravam, só falavam que tinha coisa para fazer mais, e que, de repente, a gente foi ensinando aos pais a verem coisas boas dos filhos e falarem sobre isso. Como a gente já teve situações onde a gente teve pais que só falam coisa boa, e tinha muita dificuldade de falar o que tinha que melhorar, porque tinha dificuldade de falar o que tinha que melhorar, porque ficava com medo do filho ir embora, sabe? Então, a gente ajuda na forma, tem de tudo, gente. A gente, né? Então, a gente assessora todos os lados, sabe? E o resultado é belíssimo, né? Então, a gente tem muita participação dos pais. Os pais amam o programa, sabe? São super marqueteiros nossos. Eles ficam, então, 9 meses com essa experiência profissional assistida. Nós temos 5 livros de debates. Alguns jovens não gostam, tenho que confessar para vocês, mas a gente não abre mão e eles aprendem a ler, aprendem a debater, aprendem a fazer análise crítica e veem o quanto que leitura faz parte do desenvolvimento também. E assim, sem contar que você começa a fazer parte de uma rede, uma comunidade ppgeniana, que são as famílias dos empresários. Nem preciso dizer também que esses empresários começam a fazer negócios, né? Os filhos começam a ver negócios entre eles e a gente vai fortalecendo a comunidade. Pode passar, Rafa, o programa já está apresentado. Sumiu. Essas aqui são as empresas que são apoiadoras nossas. Isso significa que, possivelmente, se tiver algum herdeiro que tenha vontade de trabalhar nessa experiência, ou no Espírito Santo, ou no Rio Grande do Sul, né? E nós temos também São Paulo e Santa Catarina. Essas são as empresas que recebem, e é claro que aí eles vão ter que pesquisar mais sobre as empresas, são negócios muito diferentes, né? E a gente é super grata a essas empresas porque acolhem, porque acreditam no propósito de contribuir para a longevidade das empresas familiares. Então, elas querem ajudar no desenvolvimento dos jovens. É bonito demais ver isso. Pronto, pode passar. E assim, eu já falei mais ou menos isso, né? Mas eu realmente acredito que o futuro da empresa está diretamente ligado ao nível de investimento realizado no desenvolvimento do herdeiro. Então, assim, eu venho de uma família onde investir em capacitação é um valor muito grande para a gente. Então, assim, eu era acostumada, por exemplo, né, a participar de cursos ainda na faculdade, onde tinham profissionais super à frente de mim, e meu pai deixava, às vezes, não trocava o carro, né, não ajeitava a casa, mas investia no curso para eu poder fazer. Eu tenho essa cultura com o meu filho, e a gente realmente acredita que investir em desenvolvimento é o nosso bem mais precioso, ainda mais quando se fala de filho, né? E por isso que a gente acredita no PPG também, né? Por todo o resultado que ele traz. Pronto, é isso. E aí tem os nossos contatos, né? Ah, gente, ó, nós temos inscrição, mas só até agora em novembro, já está acabando, comecinho de dezembro, porque o programa começa em janeiro. Então, a gente tem que correr aí com os interessados para a gente pensar de que forma que a gente vai acolhê-los aí em janeiro já. Meninas, Mônica, Cris, querem complementar alguma coisa? Vamos às discussões. Eu acho que a gente pode abrir, daí talvez tenha alguma dúvida contra o PPG, e daí a gente vai conversando. Alguém? Penso que sim, para ver, né, as pessoas que estão aí, se tem dúvida, alguma pergunta, pode ser do programa ou de alguma das nossas falas, enfim. O César colocou algumas lá no chat. Você quer falar, César? Você quer que a gente leia? Querem comentar alguma coisa? Sim, eu posso falar. Eu coloquei ali no primeiro que penso que o grande desafio é justamente despertar esse querer, né, e o amor pela empresa. Por quê? Porque às vezes o jovem não está afim de permanecer na empresa, né? E aí tu acaba frustrando ele, porque querendo ou não,
não era bem isso que eu queria. Aqui eu faço essa pergunta porque eu vivi isso. O fundador da empresa, lá em 63, ele acabou construindo bases sólidas, sem dúvida. Os filhos todos participaram da construção, né? Depois que, lógico, foram gerados e no seu devido tempo. Então, eles acabaram ajudando na construção da empresa que está hoje, né? Quem fundou a empresa está falecido há 9 anos, mas eu me recordo que a saída dos meus irmãos foram gradativas, ou seja, hoje, em 2021, quase 60 anos depois, sobraram 2 irmãos e um tio na sucessão, né? No caso, nessa empresa aí, que eram todos sócios. E por quê? Porque não houve, digamos assim, a vontade de deixar as novas ideias entrarem na administração, né? E aí, a minha experiência é a seguinte: eu fui conseguir convencer o meu pai, né, a colocar novas ideias e sugerir, inclusive, não correr o risco de sair do mercado em 2003, ou seja, 40 anos depois. Então, o grande desafio que eu vejo para mim em relação aos meus filhos, os herdeiros, é despertar esse amor e eu também quebrar esse paradigma que eu coloquei logo abaixo, de não influenciar tanto, e não influenciar, mas também de deixar aberto para que esses jovens que venham com novas ideias, que executem. Mas, claro, dentro de uma coerência, dentro, né, de um conhecimento, de olhar o mercado, até para não fazer nenhuma bobagem, né? Então, por isso que eu coloquei ali. A gente costuma falar do encontro da tradição e da inovação. Exatamente esse momento que tu está falando, né? Ele tem, como a gente costuma dizer, um título, né? É quando a inovação e a tradição se encontram, que é bem naquele momento, não é à toa que a gente fala da passagem de bastão, né? Que acontece na corrida, porque tem um momento que ambos estão segurando o bastão. A gente sabe disso, né? É milésimos de segundo, né? Onde eles tocam, né? Que é isso que a gente fala do diálogo, né? E está chegando a inovação e está chegando a tradição. E o primeiro olhar é como tu falaste, parece que são contraditórias, né? Que não pode conviver, né? Enquanto que, na verdade, um dos segredos está como é que elas vão se harmonizar, porque ambas são necessárias, né? Senão acaba acontecendo muito isso que tu falou, né, Dani, Cris, é uma história frequente, infelizmente, né, das pessoas daí se desgastam nessa hora e saem, né, perdem o amor, como tu está falando, né, bem delicado. Então veja só como é que é, né, as empresas às vezes elas ficam por um risco de saírem de mercado. Por quê? Porque se eu não tivesse, né, digamos, a capacidade de empatia, do respeito, óbvio, né? De entender o Luiz, né? Entender o meu pai, eu teria saído do barco, ou seja, vai para um outro caminho. E aí eu teria perdido toda essa força, enfim, esse empreendedorismo do Luiz para continuar com a empresa hoje, para tentar uma terceira geração. Então, tu vê como que, às vezes, é por detalhes que tu perde toda uma história, né? E aí, César, assim, complementando o que você está falando, eu vou puxar lá uma fala do Paulo também, né? Às vezes você tem até a relação de afeto, amor, mas se os conflitos, por exemplo, forem muito intensos, se a gente não tiver possibilidade mínima de uma harmonia e tudo, às vezes isso ficou tão mais forte que o amor virou secundário, sabe? Então, eu falo o seguinte, gente... Às vezes, até algumas famílias que assim, a gente conhece, eles falam o seguinte, olha, eu prefiro abrir mão da empresa e preservar a família, né? Porque daqui a pouco, se a gente continua junto, a gente vai perder a empresa e vai perder a família, né? Então, a gente costuma falar que o grande desafio é a gente conseguir trabalhar e desenvolver a empresa e a família. É o E, né? Não é o OU. Né? E aí vai fazer, como o Paulo falou, a limonada, ou aqui no Espírito Santo a gente fala da caipirinha, né?
ou a torta de limão, né? O que a gente vai fazer dessas diferenças que a gente só consegue, aí de novo na pergunta que o César colocou, se a gente tem, por exemplo, um sucedido lá, que também não é tão grandioso e tão poderoso, onde seja completamente o dono da verdade. Porque todo mundo que é muito dono da verdade, ele não dá brechinha nenhuma para o outro entrar, né? E aí é insuportável, porque para eu poder ficar junto, eu tenho que me submeter ao outro, né? E aí, quando eu me submeto ao outro, cada um tem o seu tempo, mas pode ser que esse negócio não dure muito, né? Talvez, né, César, me permita aí, né? Você falou 40 anos lá, que bom que você insistiu, e eu tenho certeza que nesse período você foi vendo formas diferentes, né? Para testar, até que um dia teve uma brecha, e que, de repente, da primeira para a segunda geração foram 40 anos, mas da segunda para a terceira, de repente, não precisa nem ser 20, quem sabe vai ser muito menos, né? Porque a gente vai elaborando, e talvez você tenha tido uma vivência que você pode fazer muito diferente com seus filhos, né? E se a gente aprende isso e a gente fala, poxa vida, o que eu aprendi na minha vida e que eu posso fazer diferente para a próxima geração, para atrair para o negócio, para sentir interesse para o negócio e para dar oportunidade para eles poderem botar algumas coisas que eles acreditam também, né? Não é fácil, tá? Eu acompanho isso o tempo todo. Eu vim de uma família empresária que não fez o processo de sucessão, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Então, eu vivi muitas coisas que a gente trabalha, eu vivi isso como sucessora, né? E hoje tenho um filho de 22 anos que, de vez em quando, me bota aí, né, na cena aí, e eu tenho que botar em prática aquilo que eu costumo falar para vocês, né? Ele, de vez em quando, fala assim, mãe, olha só, eu tenho um livro publicado, né? Aí, sabe como é que é filho, né? Ele, você praticar aquilo que você escreveu na página tal, né? Aí eu falo, gente, esse menino decorou o livro. Um dia eu peguei a página tal, não era nada, né? Ele estava só mexendo comigo, né? Com aquilo. Aí eu falei, é verdade, meu filho, tem que botar em prática e a gente tem que relembrar dessas coisas, né? Porque ali na cena está a mãe, né? Ele estava te testando, né? Me testando, né? Me testando. O que mais, gente? Perguntas. Cris, quer comentar? Coisa que vocês falaram, que eu acho que é muito importante, é a parte que leva o bom diálogo e a empatia. Porque a capacitação, como é um processo também mais intelectual, se não for junto à parte de diálogo, de comunicação, de afeto, como tu falaste, né, Daniela? E também a empatia, então ele fica meio oco, não dá o resultado que realmente se queria conseguir. E acho que uma das grandes dificuldades que pode suceder também é que quando eu construo alguma coisa, eu sinto aquilo como meu. Então, o fundador é muito dono. E muitas vezes, assumir o medo que experimenta de deixar de ser o que eu sou, porque eu vou entregar o que eu fiz, é uma das coisas que é importante trabalhar. E não pode realmente ser de soco, tem que entender tanto a minha fragilidade como fundador ou como pioneiro dentro daquele negócio, como também a fragilidade da quem eu vou entregar, de certo modo, a continuidade disso. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho sumamente importante, muito bonito. Eu achei lindo todo o sistema de vocês, achei que foi muito bem estudado e pensado, e principalmente trazer a parte emocional que é necessária e imprescindível para que a coisa funcione, porque são muitos afetos envolvidos numa família, né? Muitos. Então, essa é uma parte que não pode ficar fora do diálogo, como diz a Mônica.
Eu quero te complementar que tu fala, né, Lisete? Imagina, o fundador, muitas vezes até foi uma empresa pequena, começou pequena, daí foi crescendo. Aquilo é a vida dele. Muito ele batalhou para estar ali, né? Então, se ele entregar, seja para quem for, algo tem que estar muito elaborado dentro dele. E ainda, muitas vezes, né, aquele herdeiro vem com ideias muito diferentes, né? Até por outra geração, vem com ideias diferentes, e que isso dá um medão de derrubar tudo aquilo que foi construído. Então, tudo isso está no meio dessa sucessão. E então, eu acho que quando César traz isso, que gostaria que os seus filhos criassem amor, é isso, porque na medida que eles vão indo, que eles vão te acompanhando, eles vão admirando e respeitando a tua gestão também, né? Porque é isso, assim, dando esse tempo necessário para esse desapego, o tempo necessário para a inclusão de novas formas de fazer. Tudo isso, esse tempo não é um tempo relógio, né? É um tempo interno que vai acontecendo e que muitas vezes não tem a paciência necessária e quer fazer tudo num tempo relógio e que não vai funcionar. Aí vem as resistências à mudança, vem todo esse processo que é mais difícil de poder lidar, né? Mas com certeza tem muita emoção em tudo isso, né? Muito diferente de um resultado propriamente entregue, não é um feito, e simplesmente um processo, né? Que vai acontecendo. Sim, isso que você fala, Cris, de fato, concordo, né? E tem o lado do ter, né, que a Lisete bem falou, eu acho que é o maior bem, né, de quem empreende e realiza um negócio, né? Então, isso é difícil de tu desatrelar, né? Mas aqui também eu queria comentar sobre o conflito, né, de gerações. Porque, por exemplo, o que eu vivi, e não é muito diferente de outros, imagino eu, o meu pai, ele vinha do tempo e ele me dizia sempre, tia, eu sou do tempo que eu não preciso assinar. O que importa é a minha palavra. Né? Então, essa questão do fio do bigode, né, da palavra dita, ela está exemplificada em Deus, eu assumo, ou seja, o comprometimento. Então, são novos tempos que exigem, de repente, uma certa malícia, digamos assim, para a gente não ficar à mercê de um mercado que é muito competitivo, todo mundo olha para o seu umbigo. Então, esse conflito de gerações pode, sim, atrapalhar essa questão que a Lisete falou, né? Muito bem falado, que, opa, peraí, eu sempre fiz assim e eu obtive, né, tudo que eu tenho até hoje. E para a nova geração não é bem assim, porque a gente entende as nuances do mercado novo, enfim, as malícias e os riscos, né, das operações. Acho que isso que o César traz me lembrou um pouco, gurias, o vídeo do Francisco. Não sei se não seria, né, Dani? Não sei se não seria, de repente, da gente puxar ele e podermos ir finalizando, né? Puxando o nosso final. Acho que, olha, a Rafa já está aí até no ponto, olha. Estamos conectados. Deixa eu só contextualizar, o Francisco, ele é um fundador, né, de uma empresa de engenharia, né, de projetos de engenharia. Ele já tem um filho, fez no programa anterior, que terminou esse ano, e ele já inscreveu o próximo filho na turma de 2022. E a gente fez um fórum de 6 horas só de conteúdo sobre empresas familiares, e eu pedi para ele falar sobre desenvolvimento de herdeiros, não tinha combinado nada com ele para falar de PPG, nada disso, e ele trouxe essa pérola aqui, então vamos dividir com vocês, super espontânea. Pode passar, Rafa, só uns minutinhos. A gente está enxergando, tá? Ok. A gente consegue fazer muita coisa fora de casa, outras pessoas nos ouvem, mas quando é dentro de casa, todo mundo acostumado, desde novinho com a gente, às vezes a gente não é ouvido da mesma maneira quando a gente fala com uma pessoa que não é tão próximo de nós. Então, o trabalho do PPG, para mim, nesse sentido, tem sido
muito importante, né? Porque a orientação que os nossos filhos recebem em relação ao mercado, em relação ao posicionamento, até a confiança, né? Pelo fato de, às vezes, terem um desafio muito grande, porque os pais são fundadores ou ou participam do dia a dia da organização, e serem vistos, poderem ser cobrados em relação a isso, é muito difícil para eles, né? Então, esse entendimento, esse trabalho, inclusive não um trabalho apenas individual, mas um trabalho em grupo com vários outros filhos de empresários, ele se torna muito importante para nós. Então, a Rafa caiu de novo, bem no finalzinho. A gente faz o seguinte também, depois a gente manda esse vídeo para vocês, né? Eu acho que talvez seja oportuno também, recentemente eu dei uma entrevista aqui para nós temos uma TV aqui que entrevista empresários e tudo, e ele foi falar sobre o tema sucessão, e aí eu participei um pouquinho, eu acho que a gente pode mandar para vocês também, acho que pode ser curioso, né? Perguntas, dúvidas, gente? Como diz, mineiro fala que isso dá papo para metro, né? E como eu estou aqui pertinho de Minas, né? A gente ficaria aqui horas e horas conversando com vocês, porque é maravilhoso, né? Poder ajudar também, poder contribuir e refletir, né? De uma riqueza tremenda, né? Querem complementar algum? Pode falar, não, eu ia Mônica. colocar só que a minha internet também está um pouco instável, enfim. Mas eu ia assim complementar no sentido de, como tu falaste, né? Se ficaria horas aí conversando, é um assunto que mexe, né? Mexe com as vísceras, vou trazer de novo, né? Isso que eu acho que representa bem, né? E a gente, acho que se coloca à disposição, né, Dani, tanto do material, né, para vocês, através do SIC ali, né? A gente pode ver uma maneira de viabilizar isso, como a Dani falou, né? A Carol também, lá do SIC, já se colocou à disposição para a gente poder viabilizar esse material, né? E nós colocando à disposição para bate-papo aí para pessoas mais interessadas, inclusive presencial, quando é o caso, porque a gente já está começando a voltar, né? Então, acho que a complementação era essa, sim, e bom poder ouvir um pouquinho cada um de vocês aí que participou, porque vai nos mostrando, assim, o quanto a gente está conectado com a realidade mesmo, né? Com os amores ao negócio, com as dores do negócio, né? E isso vai nos fortalecendo também, né? Como quem faz esse trabalho aí, que é um trabalho que vai devagar e sempre. Eu só queria felicitar vocês. Eu acho que é uma iniciativa muito bonita e muito necessária. Então, êxito, e realmente é bonito de ver como vocês estão organizando todo um processo que antes as pessoas nem se davam conta, sentiam que as coisas não funcionavam, mas não sabiam por quê. Então, ter essa oportunidade é uma bendição, de certa forma, né? Para a gente poder contribuir no desenvolvimento de mais pessoas, de mais empresas e, de certa maneira, na sustentação do país também, porque a empresa sustém uma sociedade, né? E que bom que os empresários também estão interessados em participar. Muito bem. Posso dar minha palhinha aí? Vou nessa linha da Lisete aí. Primeiro, de felicitar e parabenizar vocês pela maneira assim que vocês trouxeram, né, esse assunto tão desafiador como foi mencionado por vocês e conhecido também por nós, porque estamos no dia a dia dentro de uma empresa familiar e sabemos exatamente todas essa complexidade que tem esse tema na prática, no dia a dia. Independente da posição que a gente ocupa dentro de uma empresa dessa, a gente consegue, da onde nós estamos, nós conseguimos enxergar
realmente tudo isso que vocês trouxeram, né? Não importa. E as lives eu costumo falar que elas têm que ficar com aquele gostinho de quero mais, né? E isso vocês atenderam plenamente, porque a gente tem a vontade de dar continuidade em todos esses temas, se aprofundar em cada um deles e procurar respostas e, obviamente, trazer curiosidades também, né? Mas eu entendo que na fala do César, quando ele diz da experiência dele e compartilhou com a gente, né, a vivência dele com o pai dele, eu poderia ter pulado do barco, né, uma forma como ele trouxe, e quando a gente olha um PPG à nossa disposição, quantos pularam do barco, né? Quantos ao longo dessa caminhada pulou do barco, né? Não teve essa resiliência, essa persistência, essa vontade de continuar, né? Quantos tiveram essa iniciativa de buscar outras experiências fora, né? E quando temos uma metodologia, uma forma didática de estar instigando e preparando todos esses jovens e também os sucessores de fazerem essa caminhada, né? Então, eu confesso que o desafio nosso no SIC aí, com o César, com a Carol, com a Ravanello, de nós encontrar uma maneira de disseminar isso, essa live de vocês na nossa comunidade, para que a gente possa contribuir no despertar, que essa foi uma fala também, né, durante essa live por vocês e também pelo próprio César, de nós despertar o interesse dos empresários e dos seus sucessores de encontrarem essa caminhada, porque muitos partem do princípio que sabem fazer. Deixa que eu sei fazer, eu sei como é que é. E ao longo do tempo a gente vai percebendo, por mais boa vontade, por mais interesse, de que precisa de apoio, precisa de ajuda. Então, tudo que eu estou falando aqui é conhecido pela Mônica, porque ela está inserida dentro do nosso grupo e ela faz esse trabalho da mentoria junto com o nosso grupo da direção da empresa. E é necessário, não é um privilégio da nossa empresa. A gente sabe que isso é uma necessidade das empresas familiares, né? Então, mais uma vez, parabéns, que bacana esse material que vocês compartilharam conosco. E o nosso desafio agora, com certeza, é fazer com que isso chegue às mãos de mais pessoas e que elas possam se interessar no tema e dar continuidade, tá? Foi um privilégio ter participado com vocês aí esse momento. Muito obrigado, tá bom? Tudo de bom aí. Te agradece muito e também pelos aprendizados, né? Porque a história de vocês sempre traz muito aprendizado para a gente, né? Um prazer compartilhar, conte conosco. Obrigado pela oportunidade, assim, de compartilhar. E vamos torcer para que a gente possa se encontrar pessoalmente aí em breve, porque se não for agora, no final do ano, em junho, nós estamos aí batendo na porta de todos vocês, viu? Que bom, vai ser um prazer. Uma turma Vamos grande. conhecer esse teu pôr do sol aí, César. Aí, Verdade. A sala do César é privilegiada lá. Ele pois contou ele pra tava... gente. Isso, vamos conhecer. Que legal. Obrigada, então, acho que pela participação de todos, oportunidade do SIC, essa ponte que o Paulo fez, né? Também aqui pensando, acho que a Elisete trouxe uma coisa que é importante, que é a sustentação da nossa empresa, que impacta diretamente na sustentabilidade do nosso país, né? E eu acho que daí a gente tem objetivos macros e nobres, né? Nós estamos cada vez mais precisando que a iniciativa privada suporte isso tudo, né? Suporte no sentido de dar sustentação. Então, gratidão, Paulo, aí pela tua ponte, né? E ao César por abrir aí a Carol as portas do SIC para a gente poder estar aqui também, né? Que bom. Eu, como também pelo SIC, aí também agradeço imensamente, né? Eu diria que esse programa aqui, a essência do programa, ele é fundamental para a longevidade das empresas familiares. Então, essa essência de vocês aí está muito bacana, viu? E para nós do SIC, foi de grande valia, porque acaba abrindo mais
essas informações e a gente vai em busca, né, de empresas que realmente gostariam de compartilhar e fazer, enfim, participar do programa. Então, para nós também foi muito bacana aí ter conhecido. Eu estou conhecendo hoje a Mônica, aí, a Cris, a Dani, a você, Lisete, né, lá de República Dominicana, enfim, o Paulo e as outras pessoas que estão aí nominadas. Agradeço imensamente e desejo que tenhamos sempre muita harmonia. É isso que importa na vida. Gratidão, gente. Sucesso para Legal. todos. Prazer. Tudo de bom para vocês. Beijo forte. Valeu. Obrigada, Até gente. mais. Boa Tchau, noite. Mônica. Obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.